Olá, começando mais uma edição especial do Jornal Argumento, né, com a presença do Padre Jesus Flores e também com um convidado ilustre. A Copa acabou, voltamos agora a viver os nossos problemas e a economia é uma das principais, vai estar na pauta da discussão política do Brasil inteiro. Para falar sobre esses assuntos, né, convidamos e gentilmente atendeu o nosso convite, está conosco aqui no estúdio, Dr. José Taveira, ele que é secretário da Fazenda do Estado de Goiás. Antes de cumprimentar o Padre Jesus, Dr. José Taveira, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muito bem-vindo. Sou eu que agradeço a oportunidade de esclarecer ao seu ouvinte, ao seu telespectador, eventuais dúvidas que possam ser aqui suscitadas. Ok, e comigo aqui também é meu mentor, padre, jornalista, parabéns pela festa de Trindade, a entrevista que fizemos no santuário repercutiu muito e aquela velha história, né? Precisamos de pessoas experientes para mostrar aos jovens o caminho e o senhor foi brilhante. Não é puxa-saco nada não, é reconhecimento e mais uma vez, Padre Jesus, obrigado por atender ao nosso convite e colaborar não só com o programa, mas também com a sociedade e com as pessoas que precisam de conhecer a história para construir o futuro. Obrigado pela presença. Eu que agradeço e aqui estamos colaborando com o trabalho do André, que heroicamente enfrenta o trabalho de televisão, que é um trabalho pesado, difícil e de muita responsabilidade. Aqui estamos. E, padre, fica mais fácil, eu aprendi com o senhor que quando a gente tem alguém que carrega a cruz junto com a gente, ela se torna mais leve. E o senhor torna essa cruz muito mais leve. Dr. Taveira também, com a experiência, às vezes, quando a gente se encontra, alivia o nosso fardo. Mas vamos então falar sobre, né, afinal de contas, o mundo gira na economia e, Dr. Taveira, Padre Jesus, fique à vontade. Para começar, de uma forma mais leve, quais são suas origens, Dr. Taveira? Olha, eu cheguei aqui aos 15 anos, vindo de Paracatu, em Minas Gerais. Haviam aqui vários parentes, né? A origem dos Taveira aqui em Goiás é Niquelândia. Então muitos haviam se transferido para Goiânia. E eu vim para cá em busca de prosseguir meus estudos e trabalhar. Goiás, na época, oferecia melhores condições para isto? Sem dúvida. A minha cidade natal era uma cidade perdida no noroeste mineiro, né? Uma cidade que tinha vivido um ciclo de ouro e depois entrou em processo de estagnação ou decadência e foi redescoberta nos anos 60 em função do advento de Brasília por Juscelino Kubitschek. Goiânia, ao contrário, era uma cidade pujante, jovem, nascente. Várias universidades que se instalavam na época, né? A Universidade Católica, a Federal. Então, a razão da minha vinda foi buscar trabalho e estudos que não tinham mais na minha terra. Bom, e a formação que o senhor procurou aqui em Goiás? Eu estudei Direito na Universidade Federal de Goiás e estudei Administração na Universidade Católica. Ingressei no PEG em 1965 por concurso público, num cargo lá na base da estrutura, que era praticamente contínuo, se chamava auxiliar contratado. Na época não havia o dispositivo hoje contido na Constituição de que o ingresso é só por concurso público, mas nós fizemos concurso público e no banco haviam concursos internos
com uma periodicidade bem pequena, porque o banco estava vivendo naqueles anos um processo de expansão. Então eu fiz ao longo dos primeiros anos da minha carreira vários concursos internos no banco, galguei posições, fiz uma carreira rápida e mais ou menos 10 anos e meio depois eu era diretor do Banco de Desenvolvimento de Goiás. Então e um ano depois eu era presidente do Banco de Desenvolvimento de Goiás, no governo de Irapuã Costa Júnior. Então eu fui de contínuo a presidente em 11 anos, através da prestação de concursos internos na minha carreira no BEG. Esse Banco de Desenvolvimento, o que era esse banco? Era um banco de fomento que foi criado ao tempo em que foi criado o DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis, e o banco de fomento tinha a finalidade de fornecer capital para investimento, empréstimos e financiamentos para investimento de médio e longo prazos. Eu vou desenhar para o senhor a estrutura financeira daquela época. O BEG, o Banco do Estado, de onde eu fui funcionário de carreira, era o banco comercial, que operava no curto prazo, desconto de duplicatas, empréstimos de 90 dias, 120 dias. A Caixa Econômica Federal, a Caixego, era o banco social do governo, voltado especificamente para a área habitacional, que era muito carente naquele tempo, como ainda o é hoje, e pequenas operações de crédito rural. E o Banco de Desenvolvimento era o banco dos grandes financiamentos. Ele operava basicamente recursos repassados pelo BNDES, que era o centro do sistema de crédito de fomento, ou seja, empréstimos e financiamentos de longo prazo. Paralelamente, o governo daquela época estava implantando o Distrito Industrial de Anápolis. Então era preciso do braço financeiro para suportar a necessidade dos recursos das grandes empresas que vieram de outras regiões do Brasil a partir do advento do DAIA. Então, o quadro financeiro bancário do Estado era esse que eu tentei, embora não sendo bom professor, desenhar. Gabeira, só nesse aspecto, aonde que entrou o pragmatismo na vida do senhor? Porque o senhor é uma pessoa, felizmente, né, o senhor é pragmático. O senhor entrou, resolveu a questão do BEG e de tantas outras, IPASGO, essas questões com pragmatismo, ou seja, sim, não, vamos fazer desse jeito, e o resultado sempre foi positivo. Aonde que entrou na vida do senhor esse pragmatismo? Eu fiz muito curso ao longo da minha vida, muito curso profissionalizante, na Fundação Getúlio Vargas, na época do início da nossa carreira no BEG. E certa feita eu fiz um curso de média duração numa fundação que chama Dom Cabral. E todos os professores que lá ministram aulas, eles começam as aulas pregando que o homem, principalmente o homem público, ele tem que ter algumas características: reputação, credibilidade e muita coragem. Então, talvez pelo fato de reunir no meu modo de ser muita coragem, eu não tenho medo de enfrentar qualquer problema, que eu passei por essa via crucis de dirigir os órgãos problemáticos do Estado, já a partir de 99, com o governo Marconi Perillo, o primeiro governo. A primeira grande missão que eu recebi dele foi de exercer a função de liquidante da Caixego, na onda de um grande escândalo que ocupou praticamente a mídia daquele tempo.
ainda paralelamente com a administração da massa falida da Cachego, em maio de 99, o Banco do Estado de Goiás foi federalizado. O controle acionário dele foi transferido do Estado para a União. Coube a administração, era formada por uma diretoria de 6 pessoas, sendo 5 indicadas pelo Banco Central e uma indicada pelo governo de Goiás. Então, eu fiquei naqueles anos acumulando a função de liquidante da Cachego e de diretor do BEG. O banco estava numa situação falimentar na época. Então, nós tínhamos que ter muita coragem, muito pulso para tirar o banco de uma situação deficitária e levá-lo a uma situação superavitária para ulterior privatização. Diga-se de passagem, André, que foi o único banco estadual que, federalizado e depois privatizado, sobrou dinheiro no caixa do Estado. A partir daí, eu fui dirigir a agência de fomento, que era o renascimento do Banco de Desenvolvimento sob uma nova legislação emanada das autoridades monetárias nacionais e publicizada pelo Banco Central. Então, os estados hoje, todos eles, contam com agências de fomento, que são as entidades, os bancos de fomento, exercem a função de banco de fomento de todos esses estados, como repassadora de recursos, basicamente do BNDES. Depois da agência de fomento, onde eu fiquei 9 anos e conseguimos estruturar a agência, passou a ser uma instituição muito bem situada no contexto das agências de fomento do Brasil. Nós enfrentamos uma dificuldade imensa, que foi dirigir o IPASGO. Era uma coisa fora da minha área. Até então eu trabalhava na área bancária e financeira, aí eu ia cuidar de uma unidade de saúde. Então, eu ponderei com o governador Marconi que eu não tinha muita vivência naquela área. Ele falou, não, eu preciso de resgatar o IPASGO, e você tem a coragem suficiente para promover o saneamento do IPASGO. A história do IPASGO é um capítulo na minha vida. Era uma organização que arrecadava 60 milhões de reais por mês, gastava 72 e devia 416. Um passivo de 8 meses junto aos prestadores de serviço. Então, era uma coisa insustentável. Eu cheguei a pensar em propor ao governador extinguir o IPASGO e creditar uma verba destinada à saúde na folha de pagamento do funcionalismo estadual. Mas aí um diretor, que é meu amigo há muitos anos, falou assim, não, nós não viemos aqui para isso, nós vamos regularizar, vamos sanear o IPASGO. Me encheu novamente de forças. Pois bem, num primeiro momento, nós conseguimos crescer essa arrecadação de 60 para 70, e do lado do ativo, digamos assim. E no segundo momento, nós conseguimos reduzir essas despesas lá em Minas Gerais, na velha Paracatu, na filosofia econômica do caipira mineiro, nós conseguimos minguar essa despesa de 72 para 51. Então nós ganhamos 10 do lado do ativo e 21 do lado do passivo. Somados, são 31 milhões por mês. Vezes 17 meses que eu fui presidente do IPASGO, são 500 e tantos milhões. Então nós pagamos aquele passivo de 416, reajustamos a tabela dos hospitais, dos médicos, dentistas, todos os prestadores de serviço na área de saúde, e deixamos 38 milhões no caixa. Eu queria voltar um pouco atrás. A situação econômica do Estado, quando nós tínhamos o BEG em expansão,
a Caixego florescente, o BD em pleno funcionamento, e de repente acaba tudo isso. Como explicar? Má gestão, Padre Jesus, má gestão. O órgão financeiro, ele não pode ser dirigido com variáveis, com influências nefastas que decorrem da política. Então, ao longo dos anos, o banco foi muito mal dirigido. Ocorre o mesmo exemplo hoje com a CELG, a Caixego, o Banco de Desenvolvimento. Então nós entramos, essas instituições também foram muito utilizadas politicamente. Lá no banco, já em 99, quando o banco foi federalizado e eu me tornei diretor dele, a gente encontrou lá uma massa de operações que a gente chama no mercado bancário de operações podres, de um volume imenso, que eram essas operações, e o contexto, Padre Jesus, é todo esse. Eram operações de crédito concedidas sem nenhum critério de análise e garantia. E aí então os três foram à falência? Os três foram à falência, como na maioria absoluta dos bancos estaduais, todos foram à falência. Em São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná, Santa Catarina. Remanesceram o Banco do Rio Grande do Sul, o de Brasília e o do Espírito Santo. Apenas. O senhor Todos os outros foram extintos. Mas o senhor foi o liquidante da Caixego. Como que resolveu o problema dos funcionários com a estabilidade na empresa? No momento em que eu assumi a Caixego, o quadro já era bastante reduzido. Os liquidantes que me antecederam já haviam feito a rescisão contratual dos antigos funcionários. Restavam 487 ações trabalhistas que perfaziam um passivo na Caixego de 16 milhões de reais. Eu busquei ajuda junto ao Tribunal de Contas do Estado e ao órgão interno de controle do governo. Fizemos uma comissão e consegui negociar com esses 487 titulares dessas ações vários acordos trabalhistas, no sentido de minimizar o valor que eles pleiteavam no âmbito da justiça trabalhista, e liquidamos essas 487 pendências que tinham na Caixego quando eu assumi, que totalizavam um passivo de 16 milhões e que nós conseguimos pagar em curto prazo. Ultimamente, o Poder Executivo mandou uma lei para a Assembleia, ela foi aprovada, e esse pessoal da Caixego está retornando ao Estado, passando naturalmente antes por um processo de treinamento. Quer dizer que agora a Caixego está resolvida. Totalmente resolvida. Agora o PD que tinha dinheiro do BNDES, por que ele faliu? A mesma resposta que eu dei para o senhor na questão anterior, má gestão. Má gestão. Bom, ficando um pouco ainda no campo pessoal, pois chegamos também nesses problemas que a gente vai querer mais detalhes sobre isso, né? Agora, o senhor é um homem muito ligado ao campo, não? Sou. Eu gosto muito da roça. Os meus antepassados, todos eles viveram na zona rural. Ao longo da minha vida, eu consegui, em 1978, comprar um pequeno pedaço de terra aqui em Araguaiânia. Você disse há tempos atrás que a gente não escolhe o pai biológico, e a gente também não escolhe a terra que nasceu. A gente tem o direito, portanto, de escolher uma terra para ser o segundo amor, digamos assim. E eu escolhi Araguaiânia. Eu comprei lá uma pequena propriedade. Ao longo dos anos eu fui conseguindo aumentar o tamanho dela, e eu me realizo muito no campo. O senhor comeu biscoito duro lá?
É, muito. Agora, o senhor chegou a ser o maior produtor de leite de Goiás? Não, eu tinha uma grande produção de leite aqui na região geoeconômica de Goiânia. Eu produzia uma média de 3.800, 4.000 litros no ápice da minha produção e fornecia para Nestlé, aqui na saída de Umas, ao longo de 18 anos. Eu fui elevando o padrão genético do rebanho através da inseminação artificial e, consequentemente, ganhando na produtividade. Então, eu diria para o senhor que durante alguns anos eu devo ter sido o maior produtor de leite aqui da região geoeconômica de Goiânia. E a piscicultura? A piscicultura, eu fiz algumas experiências, digo ao senhor que ganhei até algum dinheiro. Só que, ultimamente, eu arrumei um sócio que chama Lontra. E esse é voraz. Exatamente, é que praticamente consumiu todo... O senhor trabalhava e a Lontra comia. Exatamente. Então, eu parei com a piscicultura, porque você só tem uma opção, né? Ou cercar tudo aquilo, com cerca de choque, e eu não me disporia a fazer isso. Ou então matar outras que eu não posso fazer. Aí o senhor entraria na ficha suja, né? Crime ambiental, né? E a questão, porque os fazendeiros e agricultores são considerados como predadores da natureza, os grandes inimigos da mata em pé e da natureza no Brasil são considerados os fazendeiros, especialmente os grandes fazendeiros. O senhor também é um predador da natureza? Não, ao contrário, eu sou um preservador da natureza. Eu pratico todos os anos, no mês de outubro, eu refloresto grandes partes da minha terra. Para o senhor ter uma ideia, a minha propriedade hoje tem 50 alqueires, de que eu utilizo 22 com pastagem. O resto tudo é reserva, que eu reconstruí, principalmente nas nascentes dos córregos e as margens deles. Eu devo ter lá hoje 28 alqueires de reservas, algumas totalmente isoladas do gado, do rebanho, enfim. E essa parte de pastagem está toda em curva de nível, com vistas a manter a preservação da terra. Então, ao contrário do que o senhor colocou, eu sou um amante da natureza. Para o senhor ter uma ideia, 68,7% da população, da extensão de Goiás é constituída de vegetação de cerrado. Então, o piqui é a nossa marca. Nos meus reflorestamentos, eu devo ter plantado uns 3.000 pés de piqui que já estão entrando. Mais do que isso, palmeiras. Na fase de produção. Eu gosto muito de palmeiras. Eu coleciono palmeiras, né? Eu tenho umas 300 variedades das 2.600 que tem espalhadas pelo mundo. Então, voltando à questão do IPAS, o senhor falou, quando o senhor entrou, a situação era calamitosa e o aviso que ele enxergava em todo o hospital que chegava não atendemos IPASGO, nem emergência do IPASGO, era o aviso que estava por todo lado aí, realmente uma situação de calamidade pública. Agora, o senhor foi muito criticado pela elevação, especialmente do valor pago para os dependentes e pela rigidez com que o senhor assumiu o saneamento do IPASGO. Como que o senhor reagiu na época e como que vê hoje a distância? Hoje eu vejo assim, depois de já 2 anos, um pouco mais talvez, fora do IPASGO, nos momentos, Padre Jesus, que eu passo por ali, pela sede do IPASGO, ou por qualquer uma unidade do IPASGO instalada aí na cidade, ou mesmo nas cidades do interior, as suas agências, etc., eu sinto muito orgulho e muita satisfação
porque o IPASGO realmente era uma instituição falida. Pelos números que eu já dei aqui, não vou repetir para não ficar cansativo. Agora, nós tivemos que ter mão de ferro na direção do IPASGO, como tivemos que ter na direção da CACHEGO, do BEG, especialmente dessas 3 organizações. Porque quando o senhor, e eu lhe disse aqui antes, reduz uma despesa de um órgão de 72 milhões por mês para 51, é lícito presumir que não havia controle. Então, eu imprimi o controle nas contas do IPASGO. Obviamente, Padre Jesus e André, havia do outro lado reações a esse controle, reações a esse sistema de controle. E lentamente nós fomos, os sindicatos dos trabalhadores públicos, lá pelo 8º, 9º mês da nossa gestão, que foi de 17 meses, eu sentia que as lideranças sindicais com quem eu convivi, criei até amizades nesse mundo sindicalista, eu enxerguei que elas passavam a acreditar naquele trabalho, porque no início era assim, não, isso aqui acabou, faliu, não tem jeito, não tem conserto. Então, com essa rigidez, nós colocamos as coisas no lugar. Hoje, os dirigentes do IPASGO, com quem eu convivo, encontro eventualmente por aí, me dizem o seguinte: Taveira, criou um problema. Agora, todas as entidades de saúde querem credenciar no IPASGO. Tem um aspecto, doutor Taveira, que talvez o senhor não queira falar, mas é necessário. O senhor falou que o BEG e outras instituições quebraram por títulos podres. Agora, conversando uma vez com o ex-presidente do IPASGO, ele dizia o seguinte, que para quem era focado o IPASGO, não atendia. Uma cirurgia simples de apêndice não tinha recursos, mas esses recursos sobravam para atender, por ser uma estatal, autoridades para cirurgias não de salvar vidas, mas estéticas. Como é que foi conviver, enfrentar essas pessoas que usavam o IPASGO não para tratar da saúde, mas para tratar da estética? É isso que eu coloquei em resposta ao questionamento do Padre Jesus. Havia muito privilégio no IPASGO, havia. Essas contas não eram conferidas com rigor absoluto. Esse tipo de colocação que você fez aí era uma constante. O que nós fizemos? Baixamos regulamentos e botamos métodos na prestação de serviço. Vou contar uma rápida história para vocês. Eu pedi uma pessoa que trabalha comigo, e foi comigo para o IPASGO, para levantar para mim o seguinte: nos países emergentes, eu não queria a Alemanha, mas também não queria Uganda, queria os BRICS, né? Brasil, Coreia, Japão, China, Rússia. Então, levantou-se o seguinte quadro: uma pessoa passava por um processo cirúrgico, quanto tempo ela ficava na UTI? 2 dias. Quanto custava cada diária? R$ 1.700, a preços daquela época em que eu fui presidente do Instituto. Então, eu levantei vários desses itens, consultas eletivas, consultas de emergência, etc. Mas para abreviar, vamos ficar nessa. Vou repetir. O André passava por uma cirurgia, ele ficava 2 dias na UTI e gastava R$ 3.400. R$ 1.700 era a média da diária nos países emergentes. Aí eu falei para a pessoa, para a minha assessora: agora você volta lá no TI e olha o IPASGO, nisso, nisso e nisso, faz a comparação, desenha um slide, OMS, país emergente de um lado e IPASGO do outro. Para ficar só na UTI, a média OMS, repito, R$ 1.700 a diária, 2 dias. No IPASGO,
2.300 a diária, 8 dias. Isso chama superfaturamento, que eu coibi. Na época em que o senhor foi presidente, também se queixaram que o senhor elevou muitos valores, especialmente dos agregados aos funcionários. Esses valores precisavam de ser elevados. Vou explicar para o senhor a razão. Houve uma época em que o IPASGO criou a figura do agregado, correto? Então, infelizmente, foram alocados como agregados do IPASGO pessoas que não gozavam de um bom estado de saúde, que constituíram. Quando eu assumi, o IPASGO tinha 630 mil usuários. Como nós temos uma população de funcionários de 150 mil, mais os dependentes, digamos que isso vá para 300 mil. A outra metade eram agregados, que provocavam 72% daquela despesa de 72 milhões por mês. Então, era justo que a gente reajustasse aquele valor para haver a equalização de receita e despesa. Lá na frente, quando o Instituto passou a funcionar, e hoje ele é o Instituto de Saúde entre os públicos e os privados que tem maior liquidez, que paga com 30 dias aos fornecedores. Eu tenho muito orgulho disso. Hoje todo mundo entendeu isso. Então, o IPASGO passou a ser um órgão com regras definidas, iguais para todo mundo, extremamente democráticas. Hoje você passa pela cidade, todas as unidades do IPASGO, lá na Araguaia, lá na 94, a própria sede, lá na Rua 2, onde numa época funcionou o Palácio Rio Vermelho, na época do governador Otávio Lage de Siqueira. Todos esses prédios estão sendo reformados. Era um ativo julgado às cobras. Secretário e padre, me desculpem, mas em respeito aos nossos patrocinadores, a gente tem que fazer um breve intervalo comercial. E na volta, Padre Jesus continua conversando ainda com o doutor José Taveira, né? E agradecemos as empresas que apostam no nosso trabalho, né? E temos que valorizá-las. Um intervalo rapidinho e a gente já está de volta, Padre Jesus, conversando com o doutor José Taveira, secretário da Fazenda do Estado de Goiás. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento Especial, com o Padre Jesus Flores e também com o secretário da Fazenda, doutor José Taveira, né? Padre Jesus, por gentileza, pode continuar. Tá bom, vamos continuar. Então, quanto ao IPASGO, realmente havia uma situação calamitosa, houve muita queixa, mas hoje não está havendo mais queixa. Não, hoje eu ando por aí, né? Eu convivo muito com as classes prestadoras de serviço, com os usuários do IPASGO, porque eu sou daquele homem público que vai na padaria, vai no supermercado, conversa muito com as pessoas e só ouço elogios referentemente ao Bom, IPASGO. depois do IPASGO, o senhor foi para o DETRAN, não foi? Foi. E lá as coisas, como que andaram? Lá no DETRAN, o DETRAN também era um órgão, Estavam numa crise violenta, não é? Um órgão bastante sucateado. O problema do DETRAN, Padre Jesus e André e telespectadores, era o problema de informática. O DETRAN tinha sistemas de informática de 30 anos atrás. Então é um órgão arrecadador que gera muito recurso, inclusive que são aportados a outras atividades no Estado, como conservação de rodovias, por exemplo, mas que não cuidou dele próprio, DETRAN, e o órgão sucateou. A minha passagem pelo DETRAN foi muito rápida. Eu consegui fazer um processo licitatório, aonde nós contratamos uma empresa que iniciou o processo de mudanças dos sistemas do DETRAN e principalmente da biometria, que era um órgão, que era uma atividade, um instrumento, uma ferramenta, como se diz modernamente,
contra fraudes na obtenção de CNHs e de outros tipos de documentos. Quando eu estava lá na minha gestão de presidente da DETRAN, iniciando o processo de troca desses sistemas, inclusive quando eu saí, a biometria já estava funcionando em Goiânia, Aparecida, Anápolis, aqui na região geoeconômica de Goiânia, o DETRAN passou por esse processo de maior controle nos seus sistemas. O governador determinou que eu assumisse a Secretaria da Fazenda, então eu me afastei do DETRAN. Mas aí tem eu diria com uma missão ainda não cumprida. Eu queria ficar no DETRAN ainda. Está havendo muita queixa, muita reclamação, que o DETRAN tem 1 milhão de compromissos e de encargos e não está preparado para atender. Então, a carteira de motorista, eu tirei a carteira, estou esperando 40 dias, foi a promessa. Se vem em 40, não sei. O fato é que já faz mais de 30 e eu não recebi minha carteira ainda. Isso decorre, padre, exatamente desses sistemas arcaicos que existiam no DETRAN. Essa mudança de sistema, ela provoca esse retardamento no atendimento à sociedade que deve estar ocorrendo lá. Mas no nosso projeto de biometria e de sistemas novos implantados, o objetivo é entregar a CNH com 2 dias apenas. Eu acredito que o DETRAN está caminhando para isso. A informação de bastidor. Quando o senhor foi implementar, mudar a sistemática do DETRAN, só tinha uma empresa no Brasil e só tinha um equipamento. Aí, para fazer licitação, tudo isso ia demorar muito. O senhor foi lá, comprou, pagou e trouxe. E teve que responder depois pela essa ousadia para criar, acelerar e favorecer ou dar mais, digamos, agilidade a esse processo. Só tinha um equipamento para ser vendido no Brasil e se fosse licitado, Goiás perderia. Aí o senhor foi lá e pagou. Não, esse não é o DETRAN. O DETRAN nós licitamos uma empresa, concorreram várias, uma empresa com bastante experiência, já tinha modernizado vários DETRANs no Brasil. Esse fato a que você está se referindo é com relação ao BEG. Mas já foi aplicado no DETRAN. Nós tínhamos um servidor lá na informática do BEG que não era suficiente para acolher o bug do milênio. Eu não me lembro. A virada do ano. Eu acho que era outubro de 2000. Isso. Então, o processo chegou em mim, na diretoria que eu exercia no banco, e com a informação de que só tinha um servidor suficiente disponível, não era no Brasil, não era no mundo, na IBM nos Estados Unidos. Eu pedi ao presidente que reunisse a diretoria e disse assim: olha, vamos analisar e vamos comprar esse servidor a preços de então, André, eram 5.600.000 reais. Vamos comprar esse servidor da IBM, que é o único disponível, porque sem licitação, porque não dá tempo de licitar. Aí o presidente me questionou, mas Taveira, isso é muito perigoso. Eu falei, mais perigoso é nós chegarmos em outubro de 2000, dia do bug do milênio, e o banco não ter capacidade para girar. A resolução do Banco Central estabelecia que a instituição financeira que não tivesse tecnologicamente apta, ela seria fechada. Eu perguntei para ele, qual será o maior prejuízo para a sociedade de Goiás? Nós enfrentarmos esse processo ou o banco ser fechado e remanescer a dívida do saneamento com a União da Federalização? Aí ele olhou para mim e falou assim: eu concordo com você. Compramos. O TCU, o Tribunal de Contas da União, que o banco era federal, abriu um processo.
nós fizemos sustentação oral na nossa defesa, fomos lá e explicamos isso e fomos todos absolvidos. Mas lá no Detran também, quando o senhor esteve lá, houve um processo de... as coisas andavam mais rápido, porque o senhor também levou essa mesma visão para lá, da tecnologia. Exatamente. Parou? São esses processos, esses programas, esses sistemas que estão sendo implantados lá e que eu não tenho dúvida, se tiver firmeza na gestão, no ano de 2000... Mas por que está demorando tanto a implantação? É porque, padre, informática, a gente vai evoluindo e o Detran ficou 30 anos parado, então ele teve que começar do zero. Vamos chegar na Secretaria da Fazenda agora. Qual foi a missão que o senhor recebeu especificamente quando foi chamado para a Secretaria da Fazenda? Olha, a Secretaria da Fazenda, a missão é desenvolver esforços ingentes para manter os compromissos do governo em dia. Nós temos 2 tipos de recursos que são administrados na Cefaz. Os recursos de investimento, que esses estão tranquilos, eles foram objetos de 3 grandes financiamentos que o governo do estado fez junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e ao BNDES. Todos esses 3 financiamentos foram avalizados pelo governo federal, o que demonstra de forma inequívoca e inquestionável que esses financiamentos estavam enquadrados na normativa do Ministério da Fazenda, através da Secretaria do Tesouro Nacional. Então esses recursos estão lá, disponíveis, eles se prestam ao pagamento das obras de infraestrutura que o governador Marconi recuperou toda a infraestrutura do estado e ampliou essa infraestrutura e fez grandes obras, como Centro de Excelência, que está no final, Hugo II, várias obras em Anápolis, em outras cidades do interior, e Hospital de Uruaçu e coisas do gênero. Então, esse recurso estava alocado. Esse não pode ser usado para outra coisa. Não, eles são carimbados, eles não podem ser usados para custeio. É porque sempre se alega, né? Tem dinheiro para isso e não tem dinheiro para aumentar o salário. Do outro lado, nós temos a despesa de custeio. Nós arrecadamos hoje, na Cefaz, uma arrecadação de R$1 bilhão por mês. E 92% desse 1 bilhão é consumido para pagar a folha do funcionalismo estadual, os respectivos encargos e os juros ou encargos da dívida pública. Esse mês, por exemplo, nós pagamos de encargo da dívida R$215 milhões. Esse valor que sobra, nós temos muita dificuldade para dividir os recursos remanescentes para manutenção da máquina do estado, em termos de gasolina, de gastos de custeio de uma maneira geral, de impressos, de software, de limpeza, de segurança, enfim, todas essas despesas de custeio. Não obstante a dificuldade, nós estamos com os pagamentos relativamente em dia, a folha em dia, o serviço da dívida em dia e alguns pequenos atrasos em faturas de prestação de serviço. É só assim, porque o tempo passa muito rápido. O Padre Jesus, ele sempre fala que o bom secretário de Fazenda ou de Finanças é aquele que tem coragem de convencer o governador ou o prefeito de investir de forma correta. O senhor convenceu o governador de que fazer carnaval no estado inteiro não era necessário. Aquela campanha da nota fiscal do futebol, o senhor convenceu também, ou seja, essa forma do senhor de atravessar o oceano com um sorrisal na mão e chegar com ele seco, como é que o governador recebe essas formas do senhor? O governador é uma pessoa extremamente compenetrada e um trabalhador incansável. Nas vezes que nós podemos dialogar, que sobra mais tempo, eu tenho tentado vender
uma filosofia que eu carrego há muitos anos na vida. André, nós temos que diminuir o Estado. Quando eu falo Estado, não é diminuir o tamanho da estrutura do Estado de Goiás, não. É a União, são os 27 unidades da Federação e os quase 6.000 municípios brasileiros. Então, no momento em que nós diminuirmos o Estado, nos sobrará recursos para investimento nas áreas que a sociedade requer, que é basicamente educação em primeiríssimo lugar, saúde e segurança pública. Então, eu pondero sempre com o governador Marconi, ele é muito sensível a isso. Governador, nós temos que diminuir o tamanho da máquina do Estado e melhorar a qualidade dos gastos. Então, é por isso que eu acho que a gente não pode gastar dinheiro de qualquer maneira. Tem que ter em mente sempre a qualidade desses gastos. Exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso deixou a presidência do Brasil, nós tínhamos 17 ministérios. Hoje, André e Padre Jesus, nós temos 42. Então, o Estado está muito grande. E quando a máquina estatal cresce, a despesa de custeio vai se avolumando e não sobra recurso para investimento. O que as áreas prioritárias, qual a ansiedade, o desejo do povo? Ter boa educação, boa saúde e boa segurança. Então, a despesa de custeio inibe a aplicação de investimento nesses setores para melhorar a qualidade do Brasil. E eu acho que tem algumas atividades também que está passando da hora do governo vender. Tipo, quando Getúlio Vargas criou a Petrobras, ele teve um tirocínio imenso, porque senão hoje... petróleo... Cuidado que o senhor está falando agora, os adversários vão gravar e vai voltar aquela velha coisa que o PSDB quer privatizar o Brasil, né, padre? Não tem importância. Não tem importância. Essa é a minha filosofia, eu acho que é o que está certo. Nós temos mais 8 minutos de entrevista com o senhor, Padre Jesus. Bom, agora, a economia de Goiás hoje, ela está tranquila, sólida, ou está no mesmo barco do Brasil e do mundo? Não, a economia de Goiás, ela produz índices, o senhor assiste quase todos os dias, ela produz índices diferenciados na geração de emprego, na geração de renda, na elevação do nosso PIB. O que aconteceu com a economia de Goiás nos últimos anos? Em 1999, quando Marconi chegou, a economia do Estado, o PIB goiano, era formado na atividade agrícola e pecuária, apenas isso. Então, nós produzíamos muito boi, frango, suíno, soja, milho. Esses produtos saíam do estado de Goiás, iam ser industrializados no Triângulo Mineiro ou em São Paulo e voltava com o rótulo da industrialização. O governador criou o programa Produzir, de concessão de incentivos fiscais às médias e grandes empresas. Na esteira do Produzir, mais de 1.000 grandes projetos vieram para Goiás. Então, nós passamos a transformar aqui o nosso milho, a nossa soja, o nosso frango, o suíno, o bovino, enfim, toda a produção do estado de Goiás passou a ser industrializada aqui, evitando aquilo que eu descrevi, que a gente chama de secretário, isso foi através da guerra fiscal? Através dos incentivos fiscais, evitando o passeio econômico. O que aconteceu? Esse fenômeno gerou, primeiro, o PIB goiano hoje, 35% da formação dele é do setor industrial. Então, o Produzir mudou a cara da economia de Goiás. E esse processo de desenvolvimento empresarial, isso aí é uma aliança governo, iniciativa privada.
esse processo de industrialização, no âmbito do programa Produzir, ele passou a elevar a renda, a agregar valores e, consequentemente, a elevação da autoestima do povo goiano. Só uma pergunta aqui, a última pergunta, padre. O senhor não está colocando Marconi Perillo como a única pessoa que construiu Goiás? Porque tudo que o senhor está ressaltando são iniciativas do governador Marconi Perillo. Goiás só existiu no governo Marconi Perillo? Não, não é isso. Inclusive, nós já tínhamos lá atrás um processo de industrialização no estado através do Fomentar. Só que ele, transformando o Fomentar em Produzir, ele imprimiu dinâmica nesse processo. Eu me referi aqui que o processo de industrialização de Goiás começou lá no governo de Irapuã Costa Júnior, com o advento do DAIA e a criação do Banco de Desenvolvimento. Então, isso é um processo natural. Agora, ninguém pode tirar do governador Marconi o ritmo acelerado que ele imprimiu via programa Produzir, incentivos fiscais, que ele imprimiu essa dinâmica nesse processo de desenvolvimento, a ponto de provocar a inserção de um percentual de 35% na formação do nosso PIB, oriundo do setor industrial. Então, é isso que eu quis colocar, que a dinâmica dele, a capacidade que ele tem de trabalhar, a coragem que ele tem de enfrentar as adversidades, é que contribuíram, e essa geração de emprego, essa geração de renda, essa especialização de mão de obra, contribuíram para esses índices que nós temos hoje no estado, de maior gerador de emprego, de crescimento inusitado de PIB e outros itens. O que isso significou para a arrecadação do estado? A arrecadação do estado, em 1999, quando eu era liquidante da Cachego, eu transferia muitos recursos que nós fomos apurando dos ativos da Cachego para o estado. A arrecadação naquele tempo era 135 milhões de reais. Hoje a arrecadação é 1 bilhão. Evidentemente que esse processo contribuiu de maneira significativa para o crescimento da arrecadação, porque você não pode dissociar, você não pode enxergar apenas a empresa incentivada pelo incentivo fiscal. Vou dar um exemplo. Você instala um laticínio, ele tem incentivo? Tem. Mas em torno dele tem milhares de produtores na zona rural produzindo em função dele. Tem fábrica de ração, tem empresa de transporte para levar essa ração. Tudo isso aqui não está incentivado. Tem empresa para buscar o leite, tem um processo de várias empresas que prestam serviço de segurança, de tecnologia, de software, de mecânica para aquele laticínio. Então, isso transforma, Padre Jesus e André, e é o que o governador soube construir, isso transforma num ciclo virtuoso em termos de economia. Bom, o secretário da Fazenda, é claro que é um dos principais ou o principal secretário de qualquer governo. Um prefeito eleito me perguntou: Padre Jesus, me dá um conselho. Eu disse para ele: fulano, não erre uma coisa, não erre o secretário da Fazenda. O resto você pode errar, mas não erre o secretário da Fazenda. Agora, temos o problema do Caixa Único no Estado. Esse Caixa Único está em suas mãos? Está. As contas do Estado hoje estão todas concentradas na Fazenda, e isso, evidentemente, que nos proporciona uma visão de sistema aonde nós podemos contribuir com o governador, tentando a melhoria da qualidade de gastos, alocando recursos, aumentando a capacidade de investimento do Estado. Eu acho que isso é uma coisa saudável. Mas não esvazia todas as secretarias e não esvazia também todas as empresas? Não, eu acho que não, porque se nós deixarmos isso solto, aí gera um descontrole financeiro no Estado.
A minha visão é essa. Eu acho, inclusive, que o orçamento, que hoje está na Secretaria de Planejamento, devia de estar na Secretaria de Fazenda. Mas isso é um assunto que faz parte daquele contexto de diminuição daquilo que eu chamo de mamute estatal. Bom, nós estamos com a LDO, já foi aprovada para o próximo ano ou está ainda em discussão na Assembleia? Não, já foi aprovada. Qual que é a previsão de receita e de despesa para o próximo ano? Nós trabalhamos com índice de crescimento de receita em torno de 12%, mas nós estamos implementando vários programas na Secretaria com vistas a buscar receita extra. O próprio Regulariza, que é uma iniciativa no sentido de trazer as empresas eventualmente inadimplentes com o fisco estadual para um processo de normalidade. Inclusive, esse programa nosso agora é diferente de todos os que já realizaram aqui, porque nós temos a remissão, ou seja, o perdão da dívida daquelas empresas que foram baixadas há muitos anos e que geram um custo de controle na Cefaz, na Procuradoria-Geral do Estado, para tocar esses processos, no próprio Poder Judiciário. Isso é uma busca de recursos extra para o caixa do Estado e é uma oportunidade que as empresas têm de voltar para um processo de normalidade, para ter condições de buscar créditos de capital de giro e de investimento no sistema financeiro e participar de processos de licitação junto aos municípios, aos estados e à própria União Federal. Então, várias atividades vão ser desenvolvidas agora no mês de julho, início de agosto. Nós vamos lançar a Nota Goiana, que é um programa de cidadania, no sentido de trazer a sociedade para dentro do processo tributário, através de exigência de nota. Esse que já existe em São Paulo? Exatamente, é parecido com aquele de São Paulo. Nós estamos pegando o que tem de bom em cada estado e vamos implantar aqui, para que nós consigamos diminuir, inclusive, a informalidade, que é uma reivindicação das classes empresariais, que acham, e eu concordo em termos filosóficos, que não é possível você concorrer com a pessoa, com a entidade que não paga imposto. Bom, apesar de toda a crise econômica que o Brasil vive, que o mundo vive, quais são as suas perspectivas? Otimistas, pessimistas, quais? Eu acho que o governo federal, Padre Jesus, precisa de melhorar o desempenho na administração da política econômica do Brasil. Certa feita eu estudei e fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, onde o professor Mário Henrique Simonsen lecionava para nós. E ele dizia assim: olha, tenham cuidado, a inflação aleija e o câmbio mata. Então, precisa de cuidar da inflação. Bom, obrigado, senhor. Felicidades. Eu que agradeço. Ok, obrigado, doutor José Taveira. O Padre Jesus conversou agora com o secretário da Fazenda do Estado de Goiás, doutor José Taveira. Vamos para o intervalo comercial e depois disso, ouvir a opinião do Padre Jesus Flores do que aconteceu nessa semana, A soberba do Brasil, ela foi derrotada pelo espírito vira-lata e isso está refletindo agora na política e também na vida do cidadão. Alguns assuntos que a gente aborda depois do intervalo. Um instante só. Agora de volta com o Jornal Argumento, Vamos ouvir a opinião do Padre Jesus Flores sobre uma semana, Padre Jesus, que na terça-feira parece que faleceu alguém da nossa família. A presidente Dilma, ela foi para a televisão e disse que nós tínhamos que abolir o espírito vira-lata. E parece que a coisa não deu resultado, padre. E aí, como é que o senhor viu esse processo que a gente passou aí, que talvez o mais marcante dele tenha sido essa derrota que foi muito mais uma derrota moral do que propriamente uma derrota esportiva
para o cidadão brasileiro. Até que ponto a política, padre, influencia o cidadão nesses aspectos? Eu acho que não se pode falar de derrota moral. Foi uma coisa incompreensível, inaceitável, como que um grupo de profissionais da bola, técnicos com larguíssima experiência no comando até de seleções, de repente montam um time daquela forma, quando todo mundo estava divertindo, os corredores estão abertos, não tem meio campo, está muito fácil entrar na defesa do Brasil. E mais, houve uma mudança substancial no time pela primeira vez, e para jogar com um time forte, que é o time da Alemanha. Agora, achar uma porta escancarada como os alemães encontraram para fazer 5 gols em poucos minutos, claro que é uma coisa inconcebível. Uma derrota total para um técnico absolutamente incompetente, jogadores que não souberam reagir na hora certa também, para perceber que daquele jeito não tinha como continuar. O técnico é o responsável maior por esse fiasco, como também toda a equipe, o comando técnico todo, né? Que a direção da CBF desapareceu quando viu que a seleção não estava bem, como nunca esteve bem nessa Copa do Mundo. Qual foi o jogo em que o Brasil jogou bem? Nenhum. Não houve um. Naquele dia, o que acontece? Uma tática completa, uma estratégia completamente errada, com todo o campo aberto para atacantes habilidosos que estão em alta no futebol mundial, e aconteceu essa tragédia de 7-1. Agora, isso não é derrota moral. Quem considera derrota moral uma derrota de um time de futebol? Quem considera derrota moral não está misturando as coisas. Foi uma derrota numa partida de futebol. Poderia até ganhar aquela partida se não tivesse errado a estratégia como errou. Porque todas as partidas foram duras. Mesmo aqueles países que tinham um futebol rudimentar seguraram a seleção da Alemanha até levar para a prorrogação. Agora, de repente, o Brasil, que tinha pretensão de ser campeão e que já tinha escrito na fachada do ônibus, né, campeão antecipado sempre dá isto. Não trabalharam sério, não treinaram sério, não se prepararam seriamente e foram duramente derrotados. Eu não me considero derrotado pela derrota daquele time, não. Eu não me considero derrotado ou moralmente atingido por aquilo, não. Lamento, acho muito ruim, especialmente quando outras pessoas de outros países, sem nenhum espírito esportivo, né, tentam desmoralizar, tentam atingir toda a dignidade de um país, porque 11 jogadores não souberam corresponder e um técnico, aquele escritor angolano, o Mãe, chama de bobão. Está folhas amarelas da revista Veja dessa semana. O Mãe, né, aquele escritor angolano, chama o Filipão, diz que ele é meio bobão, né? E realmente mostrou que é meio bobão. Padre, mas aí não tem outro aspecto levando para a política, porque não dá para separar. Em nenhum momento os jogadores, o técnico, ressaltou a qualidade do adversário, justificou uma derrota, entrou com o espírito de ganhar, perdeu, não deu a devida, digamos assim, reconhecimento da superioridade do adversário, e aí assumiu aquele discurso de que 2018 vem. Isso é comum na política, né, padre? Olha,
Ninguém assume erros. Esta ideia de que passada pelos dirigentes a partir do Filipão, né, de que nós já estamos com a mão na Copa, é questão de prazo. Claro que isso fez que todo mundo entrasse de salto alto, todo mundo subestimando os adversários, quando sabemos que não houve adversário fácil para ninguém. Nem o Irã foi um adversário fácil nas disputas que ele teve no Campeonato Mundial. Os países da África não foram adversários fáceis para ninguém. Agora, quando subestimaram e acharam que podiam vencer facilmente, claro que realmente a estupidez entrou no espírito de todos eles. Agora, querer ligar essa questão da Copa, tanto a favor como contra, é uma tolice. Nem o governo pode pensar para melhorar sua posição na reeleição da presidente Dilma em utilizar a Copa como arma, né? Estava sendo usado como arma, mas a partir daquela derrota todo mundo agora quer tirar o corpo e não quero saber desse negócio não. Como a oposição também não vai poder deblaterar contra a seleção que perdeu de 7-1 para a Alemanha. Ninguém vai poder usar isso como arma a favor ou contra, porque a política é uma coisa muito mais séria, muito mais importante, muito mais necessária, e ela tem que ser olhada com a seriedade que ela merece e não em função de uma partida de futebol ou de um campeonato mundial. Mas da vida tiramos lições de tudo. Eduardo Campos tinha uma agenda extensa, o Brasil perdeu, cancelou. Já Aécio Neves chamou a imprensa todinha para dizer que quem perdeu a Copa foi a Dilma. Isso é uma bobagem, né? É uma tolice, é uma idiotice alguém dizer que quem perdeu a Copa foi a Dilma. Que tolice! Ela nem ganhou e nem perdeu a Copa. Quem perdeu a Copa foi aquela comissão técnica, foram aqueles jogadores, porque o povo torceu, o povo apoiou, o povo se entusiasmou e o povo estava esperando uma vitória, né? Sem muita fé também, hein? Não tinha assim pessoas achando que essa de fato já era nossa, como em 50. Em 50 todo mundo tinha certeza, a Copa é nossa. Já vencemos esta Copa, já somos campeões. Agora dessa vez, apesar de toda a euforia, não havia essa convicção por parte da população de que a Copa já estava garantida, porque todo mundo estava vendo que nenhuma seleção está jogando bem atualmente, hein? Não há uma grande seleção na Copa do Mundo 2014. Não há uma. Padre, não há uma. Perdemos a partida e a violência tomou conta das cidades. Curitiba, São Paulo, e a reação Rio de Janeiro. no momento, não foi que tomou conta. O protesto. Não, acontece que uma derrota como esta, em que não se viu garra por parte da seleção brasileira, não se viu espírito de luta da parte da seleção brasileira, era muito natural que as pessoas que estavam lá apaixonadas, participando, esperando uma vitória, e de repente acontece uma coisa como esta. Então não foi coisa de grandes proporções que a violência tomou. Houve pessoas violentas que aproveitaram a oportunidade ou então que extravasaram aquilo que tinham dentro de si. Mas não houve nada de mais significativo como violência, quebradeira geral ou devastação geral. Não, ninguém quebrou o estádio de Minas Gerais por causa da derrota, né? Se fosse realmente uma coisa esperada convictamente, uma derrota como esta teria se manifestado na destruição lá da Arena de Minas Gerais. Agora, padre, eu recebi ontem uma propaganda no celular muito bem feita. Ela mexe com o meu patriotismo e me convoca para segunda-feira protestar contra o governo. Aí fala sobre os gastos da Copa,
sobre a falta de saúde, ou seja, estão misturando alhos com bugalhos e para amanhã, para segunda-feira, estão querendo criar o movimento de volta às ruas para protestar contra gastos, contra falta de atendimento, falta de saúde, falta de tudo. A gente sabe que isso não é de uma pessoa, é uma campanha política que está sendo embutida para colocar no coração do cidadão que na segunda-feira vamos às ruas, inclusive fala os lugares, para a gente protestar contra o Brasil. Na hora que as pessoas perceberem que estão sendo utilizadas por marqueteiros através das redes sociais, tudo isso cai no descrédito. E não creio em grandes manifestações para segunda-feira, não creio em violência para segunda-feira, e nem que as pessoas estejam querendo isto agora que a Copa chegou ao fim, não creio que queiram isto, não creio. Agora, padre, vamos retomar aquela outra questão que a gente sempre está falando, né? Foram lançadas as candidaturas, a presidente Dilma lançou a candidatura dela, Marconi Perillo, na sexta-feira que a gente está gravando agora, está seguindo aquele rito de lançar a campanha em Lusiânia, essas coisas assim. A presidente Dilma vai ter o maior espaço dentro da televisão e do rádio para tentar uma reeleição. Como é que o senhor vê esse cenário? Ela tem mais coisas para vender, para prometer ou para se desculpar? Olha, um candidato que gastar tempo para se desculpar não vai a lugar nenhum. Ela tem que partir para frente. Ela tem que partir para o futuro. E tem que olhar para o futuro. E qualquer dos candidatos que quiser, né, ficar olhando para trás, fazendo comparações com o passado e mesmo de erros cometidos no atual governo, não vai a lugar nenhum. Todos eles vão ter que partir para frente, fazer propostas que o povo está esperando que haja essas propostas, apresentar essas propostas de uma forma convincente e aguardar. Claro que com a vantagem de tempo que ela tem, se os marqueteiros dela forem competentes, eles poderão trabalhar mais. Porque veja, os candidatos nanicos têm lá 47 segundos, 50 segundos, 1 minuto e 8 segundos. O Eduardo Campos tem 2 minutos e meio, a Aécio Neves tem 4 minutos e meio e ela tem 11 minutos e 8, né? 11 e 8. Então é uma diferença muito grande e bem aproveitado, é claro que é uma enorme vantagem para ela. Colocando a política aqui em Goiás, colocaram a Marina Silva como um elefante numa loja de cristais. Agora estão dizendo que Caiado, com essa aliança com Marconi, estão colocando o elefante também numa loja de cristais. Pela postura e até mesmo pela eu até conversei com o vereador Elias Vaz e pedi para ele me explicar como se faz uma aliança antagônica, aonde ele é membro de um partido que tem, ele defende o socialismo, defende essas coisas, e temos o capitalista Vanderlan e temos o coronel Eduardo Campos. Ele não soube me responder. O antagonismo, padre. Olha, não está havendo antagonismo no Brasil, porque fora os nanicos que vão entrar aí com 45 segundos de tempo no rádio e na televisão, e entram para propor as suas ideias, para discutir as suas propostas, para tentar despertar o interesse do eleitorado em torno das teses que eles defendem, como também para conquistar vagas no legislativo. Mais do que qualquer coisa, eles querem eleger deputados estaduais, federais e senadores. Então, para esta finalidade, eles estão aí sabendo que não vão ganhar. E quando eles vêm e dizem para a gente, né, eu vou ganhar. Deixa de bobagem, né? Não vão ganhar coisa nenhuma, mas vão ter vantagens através do tempo de que dispõem
para propor as próprias ideias, as ideias do partido e para conseguir a eleição de um parlamentar a mais, ou 2 ou 3, e assim por diante, não é? Agora, as alianças não obedeceram a nenhum critério no Brasil agora. Não existe direita, nem esquerda, nem centro. É uma geleia geral, todo mundo é a mesma coisa, enquanto um critica, né? Você tem aliança com o Maluf, e critica o partido porque tem aliança no Maluf. No dia seguinte, Maluf trai você, faz aliança com ele, Maluf vira santo. Como aconteceu agora em São Paulo, né? Ele estava com o PT, de repente passa para o PMDB, então alguém que era um contrassinal ligado ao PT deixa de ser contrassinal para o PMDB, porque ele está aliado ao candidato a governador do PMDB em São Paulo. Aí o senhor fala que a gente tem que sair desse campo e entrar para o campo de propostas. Nós não temos, padre, nós só temos pessoas dizendo que está tudo errado. O senhor mesmo já cansou de falar que entrevistou vários candidatos que se apresentam e sequer têm um conhecimento da realidade ou uma minuta de um projeto para administrar uma cidade, um estado e um país. Na ocasião, eu entrevistei um candidato a prefeito de Goiânia e eu perguntei, candidato, e o seu plano? Eu não posso citar os nomes, seria até interessante, mas, né? Então, ele diz, eu e a assessora de imprensa estamos fazendo o plano. Então, um plano de governo de um partido grande na época, né, elaborado por um candidato que não é lá nenhum luminar intelectualmente e com a assessora de imprensa dele, né? Então, é claro que é ridículo isso. Agora, dizer também que tudo está errado, não. Esses erros que estão aqui já estiveram com os candidatos dos outros partidos quando governaram no passado. Infraestrutura não é problema só do governo atual, nem em Goiás, nem no Brasil, nem em nenhum estado. A questão dos bancos estaduais quebrados não foram problemas de um governo ou de um partido. Muitos partidos passaram pelo poder e todos eles ajudaram a quebrar. Celg, BEG, Cachego, BD, Banespa em São Paulo, Banepar no Paraná, todos os partidos passaram pelo poder e todos ajudaram a quebrar tudo isso. E o tempo está acabando, vamos falar sobre isso, padre. Tínhamos aqui uma situação montada, que daria uma terceira via até eleição para aquelas pessoas que acreditavam que venceriam, mas no fundo sabiam que não tinham. E aí o tempo se encarregou de colocar as coisas no lugar certo, né? Nós temos uma chapa pura do PT, Vanderlan, ele ainda sem nenhuma base para que possa dar sustentação. Aqueles candidatos que sempre estão muito mais para fortalecer o partido, adquirir pessoas que façam parte e tenham fundo partidário, e vamos polarizar de novo Íris e Marconi? Em Goiás está mais do que evidente que a polarização já está concretizada e dificilmente, com o espaço que ele tem na televisão, com as bases que ele tem, com a presença no estado inteiro que os outros candidatos têm, muito dificilmente vão tirar um destes dois da polarização para eles entrarem no lugar. Porque, no PT, qual que é a capilaridade que ele tem em Goiás? Ele tem alguns grandes núcleos em que ele é importante e influente, mas no estado em geral ele não tem presença. PSB, a mesma coisa. Quem tem presença? PSDB, PMDB tem presença no estado inteiro. Agora os outros partidos não têm. E uma eleição estadual não se resolve nem em Goiânia,
nem apenas em Anápolis. Por mais votos que tenham em Goiânia e Anápolis, ainda a eleição não está resolvida. Aí Aparecida, põe aí, né? São Aparecida. os 3 maiores. Aparecida, de uma forma ou de outra, é muito ligada a Goiânia. Agora, padre, como é que se explica a gente já falou isso, né? Marconi tem 17 partidos que vão apoiá-lo e ele já contabiliza 12 e fala que vai crescer. Como é que você coloca um projeto de um candidato, digamos assim, fatiado entre 18 siglas? O mais fácil é o seguinte: não se tem programa, não se elabora programa, não há compromissos ideológicos, não há compromissos programáticos, e aí, seja o que Deus quiser, de acordo com o evoluir da campanha, vão aparecendo promessas, vão aparecendo palavras vãs, e cada um vai se adaptando ao momento que está vivendo. E o eleitor? Fica jogado no meio desta confusão, tendo que fazer a sua escolha, né, inteligentemente, assistindo os programas de televisão e rádio, procurando ler alguma coisa e especialmente conversando com pessoas não apenas da família, mas conversando no boteco, conversando no bar, conversando no trabalho e ouvindo ideias diferentes dos colegas de trabalho. Aí a pessoa pode chegar a uma média para formar a sua opinião e a partir daí dar o seu voto. Padre, muitas eleições, elas são disputadas numa frase que o senhor disse e não sai da minha cabeça: a eleição da Virgem contra a meretriz, né? Porque aquela pessoa que não deve nada se posta como moralista. Aquela pessoa que já ocupou um cargo público, ela é uma meretriz. Nessa política, nessa eleição de hoje, tem alguém que possa se postar aí como a bela moça? Qualquer pessoa que esteve ou está no poder, ela sempre tem problemas, porque é muito difícil alguém pensar que vai administrar sem ter problemas com tribunais, sem ter problemas com a justiça eleitoral, sem ter problemas com os adversários que vão fabricando dossiês e no fim todo mundo vira meretriz. E agora, padre, então você não há virgens. Não existem mais. Isso é o Monsenhor Domingos, né? Uma vez aí para Meri, as virgens vêm para frente, as virgens vêm para frente, não, ninguém se mexia. Ele disse: não tem virgem mais em Pameri, não? Padre, nós temos mais 2 minutos. Talvez assim, numa semana morta, o fato que mais chamou a atenção um incidente que aconteceu na semana passada numa boate aqui em Goiânia, onde todos os órgãos responsáveis foram omissos, porque o plano diretor diz que striptease ou boates de exploração sexual dentro da cidade é proibido. O município se omitiu. Não houve preparação. Aí um incidente envolvendo 3 policiais militares. O secretário de Segurança Pública, de uma forma muito simplista, ele disse: a partir de agora, todo policial militar que for a uma casa noturna tem que deixar a arma no cofre. Resolvemos os problemas do Brasil assim, padre, com portarias? É claro que não é com portaria, mas também é claro que é preciso uma legislação a respeito do porte de armas para quem está em serviço e para quem está fora do serviço. Na hora do lazer, para que eu estou armado? A arma não me defende, não. Porque quando o assaltante chega, ele chega com todas as vantagens estratégicas e me pega desprevenido e já me mata antes que eu consiga pôr a mão na minha arma. Porque basta o movimento da mão e o assaltante já mata. Ele mata para não morrer. Bom, já resolve o problema, medo de morrer. Porque um problema maior do assaltante é o medo em que ele está, e nesse medo ele faz tudo
para ele não perder a parada. Inclusive a revista Veja fez uma matéria há uns 2 anos, entrevistou os 50 maiores homicidas do Brasil e perguntou a eles: por que você matou? Ele respondeu: porque eu tive medo de morrer. Ele chega numa absoluta insegurança, apavorado, mesmo que quando eles são donos da situação, qualquer barulho diferente eles já ficam espantados. E qualquer coisa eles fogem ou então matam para se livrar da pessoa. E se está armado, a solução deles é matar. Lamentavelmente é esta, porque a nossa vida, a vida humana para eles não vale nada. E essa brilhante ideia, Padre Jesus, de colocar as armas num cofre nessas casas noturnas, será que os assaltantes eles não vão se utilizar desse expediente para aumentar o arsenal? Mas aí, aqueles que estiverem em serviço, por que eles têm que entrar na boate? Eles ficam no lugar deles. E aí eles ficam na situação já de sobreaviso, em posição de sentido, para que, se acontecer alguma coisa, eles estejam preparados e não sejam pegos de surpresa. Agora, quem vai para divertir, para que arma? Essa é a grande pergunta. É aquele medo de morrer, de se proteger. É para que arma? É o pseudo, né? É o pseudo, medo. Quem tem a arma ou pensa contar com ela, morre. Promotoras, advogados que levam a arma na bolsa. Até ela pensar em tirar essa arma, está morta há muito tempo. E o bandido tem um elemento surpresa, que claro, nós não estamos preparados. Ele está preparado para tudo, está aí todas as vantagens possíveis diante de uma vítima, mesmo armada, mas sem condições de reação. Ok, padre. Chegamos ao final do programa, né? A saudade é muito grande, porque vou ter que esperar uma semana para ter o senhor aqui ao meu lado. Agradeço a presença do senhor. O senhor veio, as pessoas estão dizendo nas ruas, Padre Jesus Flores voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E parabéns também, padre, pela festa de Trindade, que eu disse isso para o senhor. Foi uma das poucas vezes que eu olhei nos olhos das pessoas e vi uma visão de fé. Então, parabéns pelo trabalho do senhor, do padre Robson. E outra coisa que eu acho que é importante para a gente lembrar: nós achamos que o mal é grande. Nós estivemos, o Alexandre, o Alex, né, agradecemos a todo o pessoal, e vi uma legião de voluntários trabalhando pelo bem. Quando é que nós vamos ter essa legião de voluntários gritando pelo bem, padre? Tem muita gente, voluntário ou não, lutando pelo bem, trabalhando pelo bem, e daí nós não podemos aceitar o desespero diante da vida, o desespero diante dos problemas, diante das dificuldades. A vida tem sentido e merece ser vivida. A festa de Trindade deixou esse legado da família. A família foi o tema. A partir de Deus, família, nós proclamamos a família humana como uma imagem de Deus. Padre, sua bênção, obrigado e encontro marcado na próxima semana. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.